Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudos, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus e constantemente precisamos agradecer a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecermos constantemente também a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecermos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos também a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta sala virtual para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. E como nós sabemos, precisamos aprender constantemente, precisamos continuar nesta busca incessante do aprendizado, mas não podemos esquecer, sem sombra de dúvida, de nos esforçarmos ao máximo em colocarmos em prática estes ensinamentos. Hoje, sem sombra de dúvida, que já não podemos mais alegar a ignorância. Não podemos chamar a nosso favor este advogado, simbolicamente falando, que nós conhecemos com o nome de ignorância, porque nós já temos o mínimo de conhecimento necessário e suficiente para agirmos de uma forma melhor, agirmos de uma forma mais correta na nossa vida. Então hoje, aqui estamos chegando nesse dia 10 de setembro do ano de 2020, para estudarmos mais um capítulo do livro Conduta Espírita. Já tinha alguns dias que não tínhamos ainda estudado capítulos do livro Conduta Espírita, estudando outros livros, e hoje aqui retomamos os estudos do livro Conduta Espírita, o capítulo de número 30. Já que este livro ele é composto de 47 capítulos. Hoje chegamos aqui no capítulo de número 30 e trouxemos para as nossas reflexões neste capítulo, que tem um assunto bastante interessante. Todo assunto é muito interessante dentro da doutrina espírita, dentro do Evangelho de Jesus, para as nossas reflexões, mas hoje André Luiz nos traz aqui, André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira, sobre os sonhos. Então aqui o título do capítulo é exatamente Perante os Sonhos. Então André Luiz aqui nos traz estas informações sobre o que realmente significa na nossa vida sonhar durante o sono, o repouso do nosso corpo físico. E aí prestemos atenção nas orientações que ele nos trazem, inclusive chamando a atenção para aquelas situações em que muitas pessoas buscam em outros lugares, buscam em outras pessoas aquela chamada leitura, aquela chamada ali, digamos assim, buscar aquela significação de um determinado sonho que ela teve durante a noite, inclusive usando aquelas simbologias na forma de figuras para os chamados jogos de azar. Então André Luiz nos traz orientação sobre isto, sobre de que forma nós precisamos e devemos nos comportar em relação aos sonhos. Então aqui ele começa nos dizendo o seguinte: encarar com naturalidade os sonhos não é sobrenatural, por mais difícil que tenha sido a sua noite, com sonhos às vezes de uma forma muito tumultuosa, que às vezes te deixa até preocupado em relação às visões que você teve, ou aqueles ressentimentos que ali ficou no seu corpo físico, devido àqueles sonhos que você teve durante a noite. Então ele nos diz aqui, ó, encarar com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico. Então precisamos e devemos encarar com naturalidade. E aí ele diz ainda, sem preocupar-se
efetivamente com quaisquer fatos ou ideias que se reportem a eles. Então, sonhar, conforme ele nos fala aqui, tudo aquilo que lembrarmos no outro dia em relação a sonhos que tivemos durante o repouso do corpo físico, não pode ser motivo de forma alguma, conforme ele nos chama a atenção aqui, motivo de preocupação. E aí ele acrescenta, há mais sonhos na vigília que no sonho natural. Então aqui ele nos diz que nós sonhamos muito mais acordados do que durante o sono do corpo físico. Quando nós ficamos meditando durante a vigília, ou seja, durante o tempo que estamos acordados, às vezes sonhamos com uma coisa aqui, sonhamos com uma coisa acolá, às vezes até conversamos com as pessoas em relação àquela vontade de fazer alguma coisa, ou seja, estamos na verdade sonhando. Às vezes até as pessoas, dependendo do assunto que você for conversar com a outra, com certeza quase todos nós, quiçá todos nós, já ouvimos esta frase, você está sonhando acordado? Ou seja, dependendo do assunto, ou seja, você está realmente viajando, né, com esse assunto. Então, igual ele fala, há mais sonhos na vigília do que durante o sono do corpo físico. E acrescenta ainda, de que forma nós devemos comportar-nos. Extrair sempre os objetivos edificantes. Extrair sempre dos sonhos os objetivos edificantes desse ou daquele painel entrevisto em sonho. Então prestemos atenção ao termo que ele utiliza, que em muitas situações durante o sono do corpo físico, aquele chamado sonho que nós tivemos, ou sonhos, são painéis que são projetados, às vezes na nossa mente, ou que realmente nós tivemos a oportunidade de ver no plano espiritual, para o nosso auxílio. Recebemos muita orientação no plano espiritual que, quando retornamos para o corpo físico, nós lembramos na forma de um sonho. Nós encontramos entes queridos que já deixaram o corpo físico e retornaram para o plano espiritual, em muitas situações, encontros reais de almas com almas, espíritos desencarnados com almas encarnadas, se reencontram no mundo espiritual, e aí nós lembramos daquele sonho e achamos que simplesmente foi um sonho, mas na verdade foi um encontro real. Igual ele fala aqui, ó, o painel entrevisto em sonho. Então precisamos extrair dali sempre os objetivos edificantes. E ele acrescenta, em tudo há sempre uma lição. Em tudo, por mais que seja tumultuoso o sonho, por mais que sejam difíceis os painéis que entrevemos nesses sonhos, mas igual ele diz, em tudo há sempre uma lição. E acrescenta, repudiar. Prestemos atenção nestas palavras de André Luiz em relação ao nosso, ou qual deveria ser o nosso comportamento. Com certeza, muitos de nós já nos comportamos assim. Então ele diz aqui, ó, repudiar as interpretações supersticiosas. Então a maioria, ou boa parte das pessoas ainda levam para o lado da superstição e aí vão fazer interpretações. Tem aqueles chamados intérpretes de sonhos. Tem até revistas que são publicadas onde fazem interpretações de sonhos. Então ele diz, repudiar as interpretações supersticiosas que pretendam correlacionar os sonhos com jogos de azar e ainda e acontecimentos mundanos, gastando preciosos recursos, quando você usa isso para o jogo de azar, gastando preciosos recursos e oportunidades da existência em preocupação viciosa e fútil. Preocupação viciosa e fútil ou inútil. Então precisamos retirar dali os melhores ensinamentos, não levarmos para este lado da superstição, e levarmos também para aquele lado do jogo de azar, vida mundana, e assim sucessivamente. E aí ele diz, objetivos elevados, tempo aproveitado.
Então, se os nossos objetivos são sempre naquele sentido de elevação, sem sombra de dúvida que estaremos aproveitando e utilizando bem o nosso tempo. Conforme já dissemos aqui, Chico Xavier nos orienta que o maior desespero de todos nós quando retornamos para o mundo espiritual, exatamente quando nós observamos descortinar na nossa frente, quando recobramos a consciência no plano espiritual, o tempo não aproveitado ou o tempo que deixamos de aproveitar corretamente. Este, com certeza, será o maior desespero de todos nós. E aí ele diz ainda sobre os sonhos, acautelar-se quanto às comunicações intervivos no sonho vulgar, pois, conquanto o fenômeno seja real, a sua autenticidade é bastante rara, e acrescenta que o espírito encarnado é tanto mais livre no corpo denso, quanto mais escravo se mostre aos deveres que a vida lhe preceitua. Então aqui ele nos chama atenção para aquela necessidade de sermos escravos dos nossos deveres, não escravos das outras pessoas, mas escravos dos nossos deveres cumpridos. E acrescenta mais uma vez, não se prender demasiadamente aos sonhos que recorde ou às narrativas de sonhos de que se faça ouvinte, para não descer ao terreno baldio da extravagância. Então aqui ele nos fala para aquela necessidade de não nos apegarmos, de não nos prendermos excessivamente quando lembrarmos de sonhos. Eu raramente lembro de algum sonho que eu tenha tido. Às vezes eu passo até ano sem me lembrar que tenha sonhado durante a noite. Mas tem pessoas que todas as noites, no dia seguinte, né, após uma noite de sono, ele se lembra de algum sonho. Então ele fala aqui para não nos apegarmos, não nos prendermos excessivamente aos sonhos que porventura nós recordemos, ou também aquelas narrativas, porque tem pessoas que adoram fazer essas narrativas das experiências oníricas ou das experiências de sonho que ela teve durante o sono do corpo físico. Não nos prendermos em demasia a isso. E aí ele diz que a lógica e o bom senso devem presidir a todo raciocínio. Então aqui ele nos diz para nos prendermos verdadeiramente a lógica e o raciocínio, ou seja, usarmos ali o crivo da lógica e o crivo da razão. Por mais absurdo que seja, conforme ele já disse anteriormente, por mais absurdo que seja o sonho, ou por mais absurda que seja a lembrança que tenhamos de um sonho, dali com certeza poderemos retirar sempre algum ensinamento. E aí ele diz ainda que preparar, aí entra o que normalmente nós precisamos fazer e que Jesus nos ensina, os espíritos amigos nos ensinam, e que às vezes nós até esquecemos de fazer, às vezes por cansaço do corpo físico, preparar um sono tranquilo. Mas como preparar um sono tranquilo? Aí ele diz, preparar um sono tranquilo pela consciência pacificada nas boas obras. Então aqui nós podemos perfeitamente preparar um sono tranquilo, tendo a nossa consciência pacificada, com ali o trabalho realmente cumprindo as nossas obrigações durante o dia. E aí ele diz, cumprindo aqui com a consciência tranquila pelas boas obras desenvolvidas durante a nossa trajetória. Se temos a consciência tranquila, conforme nos dizem os espíritos amigos, fé no futuro e consciência tranquila, sem sombra de dúvida que iremos ter um sono tranquilo e, consequentemente, também sonhos tranquilos, igual a nossa companheira Ana Rocha, lá de Trindade, nos dizendo, se sonho, nunca lembro, acho que não sonho. Eu sou mais ou menos assim, eu raramente
raramente me lembro de algum sonho. Às vezes, aqui e acolá, vez ou outra, eu me lembro de algum sonho, mas sempre muito tranquilo, sem muita turbulência. Conforme ele nos diz aqui, acrescentando, que este comportamento ali tranquilo, consciência pacificada nas obras, nas boas obras, acendendo a luz da oração antes de entregar-se ao repouso normal. Então aqui a oração também para ali tranquilizarmos e prepararmos o nosso ambiente, rogando a Jesus, rogando aos espíritos amigos que possam nos conduzir para os melhores lugares no plano espiritual, principalmente para as salas de estudos no plano espiritual, para continuarmos o nosso processo de orientação. E aí ele diz aqui, para encerrar, que a inércia do corpo não é calma para o espírito, não é a inércia do corpo, não é calma para o espírito aprisionado à atenção. Então, se o espírito está constantemente em alta tensão, aprisionado a altas tensões, como que o corpo vai descansar tranquilamente se os dois estão trabalhando conjuntamente? Igual ele diz aqui, admitir os diversos tipos de sonhos, sabendo, porém, que a grande maioria deles se originam de reflexos psicológicos ou de transformações relativas ao próprio campo orgânico. Então prestemos atenção que aqui ele já leva para a área da psicologia, que não é a minha área, mas ele diz aqui que a maioria dos sonhos eles se originam nos reflexos psicológicos ou de transformações relativas ao próprio campo orgânico. E aí ele encerra dizendo que o espírito encarnado e o corpo, que o serve de instrumento, respiram em regime de reciprocidade no reino das vibrações. Então, se o corpo está ali com uma vibração altíssima, em altas tensões, com grandes preocupações, sem sombra de dúvida que não terá um descanso tranquilo, porque também o espírito estará com as suas vibrações desequilibradas. E conforme André Luiz nos fala aqui, em relação aos reflexos psicológicos, prestemos atenção o que Emmanuel nos responde, aqui abrindo um parêntese, antes de encerrar as reflexões aqui de André Luiz. Na verdade, já encerramos a leitura, mas antes de encerrarmos aqui as nossas reflexões, prestemos atenção na resposta que Emmanuel nos deu e que aqui está no livro O Consolador, a questão de número 49, que Chico recebeu esse questionamento e se dirigiu a Emmanuel exatamente em relação ao sonho. Lá no Consolador, a questão de número 49 nos diz o seguinte: como devemos conceituar o sonho? Então, este questionamento foi feito a Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. E aí Emmanuel começa aqui nos respondendo, e ele vai responder exatamente conforme aqui André Luiz encerra as reflexões, nos dizendo que na maioria das vezes o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia. Então, na maioria das vezes, ele diz que na maioria das vezes, não são todas as vezes, mas na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia. Então, nas lutas de cada dia vão ficar estes reflexos. E aí ele diz, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Então, aqui ele nos fala que durante o sono, o descanso indispensável ao corpo físico, vão ficar ainda essas atividades reflexas, essas situações psicológicas, e acrescenta ainda, em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada percentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito aprisionado, ou melhor, prisioneiro da terra, quando então se poderá verificar a comunicação intervivos e, quando possível, as visões proféticas, fatos esses
sempre organizados pelos mentores espirituais. Como falamos anteriormente, aquelas situações reais de encontros no mundo espiritual que você pode realizar, igual ele falou aqui, até intervivos, ou seja, você pode encontrar lá no mundo espiritual e depois você até relata, com certeza você já ouviu esse relato, eu sonhei com você, ou seja, você conversando com uma pessoa encarnada, um parente seu, um vizinho, uma vizinha, dessa noite eu sonhei com você, nós estávamos num local lindo, assim, 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 e às vezes até a pessoa vai falar, também sonhei com você. Ou seja, um encontro que aconteceu, conforme Emmanuel aqui confirma, um encontro que vocês realizaram durante o sono dos dois corpos físicos em locais diferentes e vocês se encontraram no mundo espiritual. Assim como você pode encontrar ou reencontrar um ente querido já desencarnado, conforme Emmanuel nos fala aqui também, na resposta da questão 48, e aí ele diz que esses encontros são sempre organizados pelos mentores espirituais de mais elevada hierarquia, ou seja, os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, obedecendo a fins superiores. Ou seja, esses encontros não irão acontecer de forma fortuita, de forma banal, mas sempre com uma finalidade superior e quando encarnado em temporária liberdade, pode receber a palavra e a influência direta de amigos e orientadores do plano espiritual. Então aqui Emmanuel nos traz belíssimos esclarecimentos e que depois todos nós podemos pegar aqui a questão de número 49 de O Consolador e refletirmos de uma forma bem tranquila e calma acerca dessas palavras de Emmanuel. E apenas como citação, já que o nosso tempo aqui já está se completando das nossas reflexões, depois também todos nós poderemos pegar o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem um capítulo destinado especificamente sobre a emancipação da alma. E o primeiro tópico desta emancipação da alma é exatamente sobre o sono e os sonhos. Sono e sonhos. Então são vários os questionamentos, são várias questões que Kardec destinou ao estudo sobre o sono do corpo físico e também aos sonhos, começando como referência para os nossos estudos depois, começando pela questão de número 400. Então vai dar 400 em diante, são várias questões sobre o assunto, e ele começa questionando exatamente, o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Será que nós estamos aqui de bom grado ligados a esse envoltório corporal? E na 401, não vamos ler a resposta, mas na 401, Kardec questionou, durante o sono, a alma repousa com o corpo? Se durante o sono do nosso corpo físico, a essência que anima esse corpo físico, ou seja, a alma encarnada, ligada ali àquele corpo físico, ela também descansa, ela também repousa? E os espíritos amigos nos respondem, não. O espírito jamais está inativo. O espírito jamais dorme. Então é por isso que, como falamos anteriormente, em relação àquela necessidade constante de nos prepararmos para um sono tranquilo, nós orarmos, pedindo a Deus, pedindo aos espíritos amigos, rogando a Jesus que estes companheiros possam nos conduzir para os melhores lugares no plano espiritual, que não sejamos levados para locais tumultuados, mas sim para ambientes tranquilos de estudo, de reflexões. Então que possamos estudar um tanto mais sobre este assunto, já que este assunto é bastante complexo, e também um estudo belíssimo sobre o espírito, esta emancipação da alma, esta emancipação parcial durante o sono do corpo físico. Aí tem a questão 402, que a resposta ela é longa, são várias páginas a resposta da 402, aí vem a 403, 404 e outras questões seguintes também sobre o sono e o sonho. Estudemos, meus irmãos. Reflitamos acerca deste assunto e sigamos adiante, aprendendo constantemente e praticando em especial. Muita paz a todos, uma boa tarde e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Muito obrigado pela bondade, pela caridade que todos vocês fizeram neste momento em nos ouvir.
porque assim, mais uma vez, eu tive a belíssima oportunidade de ouvir estes belíssimos ensinamentos, já que aquele que fala é o mais necessitado de todos e é o primeiro que ouve estes ensinamentos. Abraço fraternal e que Jesus permaneça conosco e nós constantemente nos esforçando para estarmos com Jesus. Até breve, meus irmãos.